Olá, eu sou o professor Luiz Medeiros, da NIU Educacional, e nesse vídeo irei falar sobre a questão do trabalho em domingos e em feriados na atividade do comércio. Sabemos que houve algumas alterações, que houve um adiamento do início dessas alterações, então fiquem aqui conosco, que nós vamos apresentar como se deu toda essa história, como é que está a questão hoje. Vou pedir licença para compartilhar a tela dos meus slides para nos ajudar a compreender o que nós estamos falando. Aí estão os nossos slides. Existem algumas atividades que têm autorização para funcionar, para manter empregados trabalhando em dias de domingos e em dias feriados. Essas atividades têm essa prerrogativa em razão de dois pontos: ou pelo interesse público, ou por conta de razões técnicas. Não pode haver a suspensão das atividades nesses dias. Então, essas atividades que têm autorização podem, sim, manter empregados trabalhando nos dias de domingos e nos dias feriados. Essa autorização pode ser em caráter permanente. E quais são as atividades que têm autorização em caráter permanente? São as atividades que estão listadas no anexo 4 da portaria 671. Nessa lista de atividades estão atividades da indústria, atividades de serviço e também do comércio. Mas nesse rol de atividades, um dos itens que consta é atividades do comércio em geral. Então, embora haja o detalhamento de algumas atividades do comércio, como, por exemplo, comércio em farmácias, comércio em padarias, comércio em hotéis, tem também um item que se chama comércio em geral. Então, segundo o anexo 4 da portaria 671, o comércio em geral tem autorização para manter empregados trabalhando em domingos. Mas, além disso, e acima da portaria 671, há o artigo 6º da Lei 10.101, que concede autorização para o comércio em geral manter empregados trabalhando em dias de domingo. Então, o comércio em geral tem autorização para o trabalho em domingos dada pela Lei 10.101 e também pelo anexo 4 da portaria 671. As atividades que não têm autorização permanente podem solicitar uma autorização provisória à Superintendência Regional do Trabalho, e essa autorização é por, no máximo, 60 dias. A empresa solicita a autorização, a superintendência vai analisar o pedido e vai conceder ou não a autorização solicitada. Se a atividade não tem autorização permanente, não obtém autorização provisória, ela pode ainda manter empregado trabalhando em dias de domingos, independentemente de autorização, em caso de necessidade imperiosa, que é aquela que ocorre decorrente de serviços inadiáveis ou de força maior. Essa previsão está contida no artigo 155 do Decreto 10.854. Semelhante ao que ocorre com os domingos, também algumas atividades têm autorização para manter empregados trabalhando em dias feriados, também pelos mesmos motivos que levam essa autorização para o trabalho em domingos. Quais são essas atividades? As mesmas atividades que estão listadas no anexo 4 da portaria 671. Ocorre que uma portaria publicada no final do ano de 2023 excluiu várias atividades do comércio da lista de atividades do anexo 4 da portaria 671, inclusive a menção ao comércio em geral. Então, a partir do início da vigência dessa portaria, não é toda atividade do comércio que tem autorização para manter empregado trabalhando em feriados. Após a publicação da portaria, no final de 2023, houve muita pressão e foi editada uma portaria prorrogando o início da vigência da portaria 3665 para 1º de março. E agora foi editada uma nova portaria, a portaria 232, prorrogando o início de vigência dessa redução
de atividades do comércio que tem autorização para manter empregado trabalhando em feriados só vai começar a valer a partir de 1º de junho de 2024. Além dessa autorização permanente, também existe a possibilidade de pedir autorização provisória, existe a possibilidade de, em caso de necessidade imperiosa, manter também os empregados trabalhando em dias feriados. E nas atividades do comércio, em geral, que não estão listadas no anexo 4 da portaria 671, a partir de 1º de junho, elas podem manter empregado trabalhando em dias feriados, se a convenção coletiva de trabalho assim autorizar. Vamos ver, então, resumidamente, como que está ou vai ficar a situação relativa ao trabalho em dias de domingos ou ao trabalho em dias feriados no ramo do comércio. Esse é o quadro que vai começar a valer a partir de 1º de junho de 2024. As atividades do comércio em geral, como nós já vimos, têm autorização para manter empregado trabalhando em domingos, dada pelo artigo 6º da Lei 10.101. A partir de 1º de junho de 2024, para os feriados, é que apenas essas atividades que estão listadas nesses 2 slides é que vão manter autorização permanente para o trabalho em dias feriados na atividade do comércio. Quais são essas atividades? Vendas de pão e biscoito às padarias, comércio de flores e coroas, barbearias e salões de beleza, entreposto de combustíveis, postos de gasolina, locadoras de bicicleta, atividade de hotéis e similares, casa de diversões, limpeza e alimentação de animais em estabelecimento de avicultura, feiras livres, porteiros e cabineiros de edifícios residenciais, serviço de propaganda dominical, tem até algumas atividades que hoje em dia nem existem mais, né? Agências de turismo, comércio em posto de combustível novamente, já estava no slide anterior, comércio em feiras e exposições, estabelecimento destinado ao turismo em geral e às lavanderias. Faço aqui uma crítica, pois não me parece lógico que as farmácias, a partir de 1º de junho de 2024, não tenham autorização para manter empregados trabalhando em dias feriados. A sociedade precisa adquirir medicamentos e com a entrada em vigor do novo quadro, de acordo com a portaria, essa atividade não terá mais autorização permanente. As demais atividades que não estão nesse rol que nós mostramos aqui, a partir de 1º de junho de 2024, não estarão mais no anexo 4 da portaria 671, e para que elas mantenham empregados trabalhando em dias feriados, precisarão de autorização dada pela Convenção Coletiva de Trabalho. Lembro que para o domingo não precisa pedir autorização ao sindicato mediante convenção. Por quê? Porque o artigo 6º da Lei 10.101 deu autorização para o comércio em geral manter empregado trabalhando em domingos, e o comércio em geral, no artigo 6º-A, diz que para que o comércio em geral mantenha empregado trabalhando em feriados, precisa de autorização dada pela Convenção Coletiva de Trabalho. Aí veio a portaria e disse: essas atividades que estão no anexo 4, não precisa de autorização dada pela Convenção Coletiva, porque já foi dada autorização permanente para elas manter empregado trabalhando em dias feriados. E assim concluímos esse nosso rápido vídeo explicando toda essa polêmica. Espero ter contribuído com o esclarecimento acerca dessa matéria. Convido vocês para acompanharem as redes sociais da NIU Educacional e espero encontrá-los em outras oportunidades. Até lá.